Vamos abrir a nossa Bíblia, irmão, em João capítulo 13. Aqui o tema: Jesus lava os pés aos discípulos. A partir do versículo 1, diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegado a hora de passar desse mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes, e tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos seus discípulos e enxugar-lhe com a toalha com que estava cingido. E aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu laves-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não sabe tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: Se eu não te lavar, não tem parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós está limpo, mas não todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpo. Amém? Pode se assentar, irmãos. Olha o que diz o versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, ou seja, Jesus sabia que estava chegando a hora dele morrer por nós, e agora ele voltar para o Pai de novo. A Bíblia vai dizer: como havia amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim. Isso quer dizer que Jesus amou os discípulos aqui no seu ministério, que ele estava aqui na terra, amou até o fim. Já diz algo para mim e para você, irmão, que a gente tem que amar até o fim. O nosso amor por Deus e o nosso amor pelos nossos irmãos, pelo próximo, principalmente pelas famílias da fé, o nosso amor tem que ser até o fim. Essa palavra já falou muitas vezes comigo. A gente não pode amar as pessoas só um dia, 2 dias, 3 dias, 1 mês, 1 ano, só quando favorece a gente. A gente tem que amar até o fim. Porque Jesus amou os seus discípulos até o fim. E hoje eu e você somos discípulos de Cristo, Ele vai nos amar até o fim. E nós temos que amar os nossos irmãos até o fim. Porque Jesus não chamou a gente para odiar, Jesus chamou a gente para amar. Você não vai ver nenhum versículo bíblico falando: odeie seu irmão. Não vai falar: ame seu irmão. Fala para a gente perseverar. Então a primeira coisa, irmão, vamos amar até o fim. Amém? E olha o que diz no 2: E acabando a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Embora Jesus amou todos até o fim, isso não significa que não ia ter alguém que não pudesse amar a ele. Então, ou seja, ele amou Judas. Jesus não fingiu que amava Judas. Não, Jesus amou Judas, mas Judas não amava Jesus. E o diabo colocou no coração de Judas para que ele traísse Jesus. Por quê? Porque certamente o diabo achou uma brecha em Judas.
E o diabo conseguiu ali colocar no coração de Judas para que ele traísse a Jesus. Então, meus irmãos, mais uma lição. Não significa que a gente vai amar as pessoas e a gente sempre vai ser retribuído com esse amor. Às vezes a gente pode ser até traído. Mas o nosso dever é amar, não trair. Eu vi um pastor falando, mas presta atenção, não estou falando que é bom a gente ser traído. Mas é melhor às vezes a gente ser traído que a gente trair. Não que eu quero ser traído, tá, irmão? Não é isso. Mas se a gente é de Deus, a gente vai ficar traindo? Não. Porque quem trai, o mal vai vir para ele, não vai vir para você. Porque você não pecou, você não errou. Quem traiu que vai receber a paga daquilo que fez. Então, que nós não viemos trair. E se alguém chegar a nos trair, a gente tem que ficar firme com Jesus e amar a pessoa mesmo assim. Não amar a obra dela, não amar o gesto, não amar o que ela está fazendo, mas amar. E Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, meus irmãos, isso aqui também é maravilhoso. Esse versículo. Jesus sabia que o Pai ia entregar tudo de novo na mão dele. E ele sabia que ele tinha vindo de Deus e ia voltar para Deus. Jesus sabia de onde veio e para onde ele ia. O crente tem que saber, irmão, de quem ele veio e para onde ele vai. Nós veio de Deus e vai voltar para Deus em nome de Jesus. Então a gente tem que saber, e Deus já tinha depositado tudo nas mãos de Jesus, mas primeiro ele tinha que passar pela crucificação. Então tem hora, irmão, que a gente tem que padecer primeiro para depois receber aquilo que Deus tem para a nossa vida. Mas glória a Deus, né, irmão, que Deus tem o melhor para nós. Aí olha o que diz, Jesus sabendo que ia ser traído, que todas as coisas estavam na mão dele, o Pai tinha depositado a ele, sabendo que veio do Pai, ia voltar para o Pai, Jesus levantou da ceia e tirou as vestes. Quando fala tirou as vestes, tirou as vestes de cima, ficou só com as vestes de baixo, como eu já expliquei em outros cultos, que tinha duas roupas que eles usavam, as roupas parte de baixo e a parte de cima. E diz, tomando a toalha, cingiu-se. Cingiu-se é como se enrolasse na cintura. Cingiu também tinha outro modo, quando fala, cinge os seus lombos para o trabalho, cinge seus lombos para o trabalho, nós sabemos que os homens pegavam, amarravam aqui, e ia para a guerra, porque se corresse com uma coisa grande aqui, que eles não usavam a calça, né? Hoje nós usamos calça, os homens. Antigamente era como se fosse um roupão grandão. Eles pegavam para cima assim, trazia aqui para cima, dava um nó aqui nas pernas e grudava aqui para eles conseguirem correr. É como que eles cingissem para a guerra. Hoje não. Hoje os homens usam calça, mas naquela época não era calça não. Naquela época era roupão grande. Os mantos deles passavam aqui, ó. Então era diferente de hoje, era chamado de manto também. Então se Jesus pegou a toalha, cingiu-se, enrolou em si mesmo, na sua cintura, e o que ele fez? Pegou a água, pegou a bacia e começou a lavar os pés do discípulo. Olha o que aconteceu, irmão. Ele lavou até o pé de Judas. Judas estava aqui ainda. Você imagina? Ele sabendo o que Judas ia fazer? Meus irmãos, a caminhada cristã não é fazer o bem só para quem faz o bem para nós. Jesus falou, vocês querem ser filhos do Pai Celestial? Vocês devem abençoar quem vos maldize. Falar bem de quem, olha, orar pelo que vos persegue. Porque foi o que Jesus fez. Jesus não tratou as pessoas mal, as pessoas que tratavam ele mal. Pelo contrário, ele tratava com amor. E teve muitas pessoas que se converteu. Até os soldados falaram, esse realmente era filho de Deus. Esse realmente era justo. Claro que Deus demonstrou o poder dele ali. Mas a melhor forma da gente convencer alguém não é com ódio, é com amor. Porque o ódio ele vai gerar o quê? O ódio. O amor vai gerar amor. Então Jesus faz algo ali e que os discípulos não esperavam dele, porque ele era o mestre. Jesus faz algo de escravo.
de servo. Porque ele veio para servir. Ele veio para ser servo. Ele tomou a forma humana. E Jesus pega ali, enrola a toalha, pega a bacia, começa a lavar os pés dos discípulos e enxugar com a toalha que estava cingida no corpo dele. E naquela época eu já expliquei para os irmãos que tinham o costume de lavar os pés, porque lá, eu lembro, era terra, então, ou seja, eles vinham, não usavam sapato igual nós hoje, não tinha asfalto igual tem hoje, não tinha carro, não tinha essas coisas tudo. Então os pés sujavam muito os pés. Então, geralmente, quando chegava numa casa, se o senhor tivesse um servo, o servo ia lá e lavava os pés. Se não tivesse um servo, muitas vezes ele ia lá e lavava os pés. Aqui Jesus faz serviço de um servo, serviço de um escravo, lavando os pés dos discípulos. E para você ter uma ideia, a igreja primitiva, até no momento agora não, mas na época eles seguiam isso. Nós vamos ler lá em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 10, para as viúvas ter a ajuda da igreja, ela tinha que lavar os pés dos apóstolos. Mas não é para seguir o contexto hoje que é diferente, tá, irmão? Tem que ter o contexto, por isso que elas lavavam. Lá tinha todo o contexto. Hoje ninguém vai vir com o pé descalço para você chegar aqui e lavar. Hoje ninguém vai vir com sandália, com o pé todo sujo para ir. Não. Mas naquela época eles andavam na terra, andavam nas coisas. Então as mulheres pegavam e lavavam. Se vocês quiserem ler, só ler depois. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 10. Então era outro contexto. Hoje não, né? Hoje eu não vou chegar aqui na igreja e falar para o irmão lavar meu pé, nem eu vou lavar o seu pé, porque eu não tenho necessidade. Mas o contexto aqui permitia isso. Tem gente que hoje quer seguir isso aí, né, irmão? Mas não é fora de contexto. Para mostrar que é humilde, para mostrar que é servo. É fora de contexto. Tinha tudo um contexto por trás disso. Aí olha o que diz a palavra. E aproximou, pois, Simão, versículo 6, Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me aos pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que faço não sabe tu agora, mas tu saberás depois. Porque o que Jesus estava fazendo ali, estava mostrando o sofrimento dele na cruz, que os discípulos iam ser limpos pela morte dele na cruz, pelo sangue de Jesus que ia ser derramado, purificação. Lembra que no Antigo Testamento, quando o sangue era aspergido, significava a purificação do povo? Então Jesus estava fazendo ali, ele não estava entendendo agora, mas depois ele não ia entender. E também Jesus estava querendo dar um exemplo para eles, que a gente vai entender também mais para frente. Mas Pedro não queria que Jesus lavasse os pés dele. E era Jesus que estava querendo lavar os pés de Pedro. Mas Pedro não estava querendo deixar Jesus lavar. Até que Jesus chamou a atenção dele. Diz assim o 8. Pedro diz assim: Nunca me lavará os pés. Ou seja, o Senhor é Senhor. Como que o Senhor vai lavar meus pés? Respondeu Jesus: Se eu não te lavar, não tem parte comigo. Pedro, você não está entendendo. Isso aqui eu tenho que fazer, Pedro. Isso aqui é uma demonstração do que eu vou sofrer lá na cruz. Meu sangue vai ser derramado. E é um exemplo que eu quero dar para vocês também. Se você não deixar eu te lavar, você não vai ter parte comigo. Aí Pedro falou: então já lava a cabeça, já lava. Aí Pedro já se animou, né? Pedro falou: então, peraí. Se ele está falando que tem que fazer isso, então vamos lá. Ó, 9. Então disse Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Então lava a mão, lava a cabeça. Aí olha o que Jesus falou. No 10, disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés. Pois no mais todos estáis limpo. Aí Jesus: Ora, vós estáis limpo, mas não todos. O que Jesus está querendo dizer? Lembra que em próprio João 15, Jesus disse para os discípulos: Vós estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Quem está limpo pela palavra não precisa lavar outras coisas. Está querendo dizer espiritualmente? Não precisa, é só os pés, porque era costume da época. E Jesus estava querendo dar um exemplo e estava querendo mostrar o que ele ia passar na cruz. Então Pedro, você já está limpo, Pedro. Não precisa lavar seu coração, não precisa lavar sua alma, não precisa lavar sua cabeça. Você está limpo pela palavra que vos tenho falado. Mas olha isso aqui que ele diz: mas não todos. Então quer dizer, tem gente que está limpo, tem gente que não está limpo. E ele falou no meio dos 12.
porque estava Jesus e os 12. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Então significa que tinha um no meio deles que não estava limpo. Mas Jesus não andava com os 12? Jesus não falava a mesma palavra para os 12? Jesus não pregava para os 12? Então, meus irmãos, que nós vemos estar limpo em nome de Jesus. E lembra, João 15 diz, vós está limpo pela palavra que nos tem falado. O que nos limpa, irmão? É a palavra. É a palavra que limpa a nossa alma, limpa o nosso coração, é a palavra que nos regenera, é a palavra que nos cura, é a palavra que nos liberta. Então, Judas não deixou a palavra limpar ele. E quem era a própria palavra? O próprio Jesus que estava com ele. Era também a palavra, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Judas não deixou a palavra limpar ele, não deixou Jesus limpar o coração dele, não deixou Jesus trabalhar na vida dele. Pelo contrário, ele deixou o diabo encher o coração dele. Então, irmãos, nós podemos ser limpos pela palavra de Deus. Nós podemos ser limpos pela palavra de Deus, ou nós podemos ser influenciados pelo diabo. Quando a gente é limpo pela palavra, quando a gente deixa a palavra trabalhar em nós. Quando a gente é cheio do diabo, quando a gente resiste à palavra. Porque quando a gente resiste à palavra, nós estamos dando lado para quem? Para o diabo. E se nós não estamos cheios de Deus, quem vai encher a gente? Meu irmão, só tem 2 coisas, ou você é cheio de Deus, ou você é cheio de outra coisa. Não tem como não. Ah não, mas não tem 2, não tem meio termo. Ou você está com Deus, ou você não está com Deus. Ou você serve a Deus, ou você serve o outro. Porque não tem como, mas eu não sou crente, eu sirvo a Deus. Não. Você só serve a Deus se você segue a Jesus. Se você é discípulo de Jesus. Se não é discípulo de Jesus, você não segue a Deus. E se você não está cheio de Deus, o que vai querer encher nosso coração? Entendeu? Por isso que muitas pessoas faz coisas que a gente fala, isso não é de Deus. Isso é do diabo. Então, quando a gente resiste à palavra, significa o quê? Eu prefiro ter amizade com o mundo que ter amizade com Deus. Judas preferiu, andou com Jesus, irmão, andou com Jesus, teve a oportunidade e não deixou Jesus encher ele. Aí ficou vazio, o diabo achou uma brecha. Aí o diabo foi lá e encheu o coração de Judas. Aí Judas falou, 30 moedas de prata para mim vale. Vale. E trocou Jesus por 30 moedas de prata. Depois viu que não saciava. Olha o que o diabo faz, como ele engana, né? Ele ilude o coração com as pessoas com a riqueza. Fala, não, troca Jesus pela riqueza. Aí a pessoa troca. Aí depois ela tem aqueles remorsos. Graças a Deus, tem pessoa que se mata. Tem pessoa que ainda se volta para Jesus. Graças a Deus por isso, se voltar para Jesus. Mas olha o que ele faz. Não, fica de olho na riqueza. Aí a pessoa vai lá e traz Jesus. Aí depois, quando está rica, vê que o dinheiro não pode saciar. Mas tem hora que às vezes é tarde. Que a pessoa não consegue mais voltar para Jesus, como aconteceu com Judas. Mas olha o que o diabo faz o olho da pessoa brilhar, o coração brilhar pelo aquilo. Aí depois, a própria pessoa vê que aquilo não sacia. Irmão, dinheiro não sacia ninguém. Não sacia, eu sei bem disso, dinheiro não sacia ninguém. Dinheiro, os prazeres desse mundo, as coisas da carne, não sacia ninguém. O que sacia a nossa vida é Jesus. Aí Jesus diz assim no 11, porque bem sabia ele quem o havia de trair, e por isso diz, nem todos estáis limpos. E depois que lavou os pés, e tomou as suas vestes, e se assentou outra vez à mesa, disse-lhe, entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais de mestre e Senhor, e dizei bem, porque eu sou. Ora, se eu, o Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés um aos outros. O que Jesus estava querendo dizer aqui? Está vendo eu sou Senhor e mestre, vocês dizem que eu sou, e disse bem, porque eu sou. Então, se eu, como mestre e Senhor, lavei os pés um dos outros, vocês também devem fazer o mesmo.
Agora lembra que eu falei, nesse contexto ninguém vai ficar lavando o pé de ninguém, irmão. Lá tinha um contexto passado. Eu vou lavar o pé do pastor para mostrar que eu sou humilde. Eu vou lá, não. Aqui não precisa disso hoje, graças a Deus. Mas o que a gente faz? Serve um ao outro. É onde ele quer chegar. Por quê? Porque os discípulos, se vocês for ver em outro contexto, sempre ele estava lutando para ver quem ia ser o maior. Quem vai ser o maior no reino de Deus? Eles lutavam. E Jesus falava, eu estou vendo o que vocês estão fazendo aí. Eles pensavam que Jesus não estava vendo, Jesus só vendo o que eles estavam fazendo. Eles lutavam quem ia ser o maior. Jesus sempre pegava e falava assim, você quer ser o maior? Sirva a todos. Porque é diferente o reino de Deus do reino do mundo. O reino do mundo, quanto mais você tem, você é mais poderoso. O reino de Deus, quanto menos você tem, você mais é servo, você mais tem poder. Porque João Batista não tinha nada, morava no deserto, falava que era um homem, falava que era até endemoniado, comia gafanhoto, se alimentava de mel silvestre, mas Jesus falou que não tinha ninguém maior do que ele na terra, nascido de mulher. Não vai entender. E ele morava onde? Vivia onde? No deserto. Porque para Deus o maior não é quem tem mais, o maior é quem serve mais. Lá no céu ela não vai receber galardão porque a gente tem muitas coisas, não vai receber galardão porque a gente serviu a Deus. E o próprio Jesus queria que os discípulos entendessem isso. Porque, como eu disse, os discípulos sempre ficavam brigando para ver quem era o maior. A mãe de Tiago e João falou, Senhor, nenhum evangelho vai falar que foi a mãe dele, outros vai falar que foi eles mesmos. Falou, Senhor, quando você chegar no reino, concede um sentar à direita e outro à esquerda. Jesus falou, isso aí não compete a mim. Vocês podem tomar o cálice que eu tomo? Falou, pode. Mas agora, sentar à minha direita e à minha esquerda, só compete àquele que Deus já ordenou. Então você vê, eles ficavam preocupados com posição, quem é o maior, quem é o menor. Meus irmãos, pode dizer algo para vocês? Nós não temos que ficar preocupados com posição. Nós temos que ficar preocupados com servir. Porque foi isso que Jesus fez. Você viu Jesus preocupado em ser rei aqui? Em ser senhor aqui? Não, ele quis servir. Então é esse exemplo que ele quer passar. Sirva um ao outro. Olha o que ele diz para a gente entender. Versículo 15. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o Senhor, nem o enviado maior do que aquele que enviou. Jesus está falando, eu sou o Senhor e servi. O servo não é maior do que o seu Senhor. E nem o enviado maior do que aquele que enviou, porque foi Deus que enviou a Jesus. E Jesus estava aqui para servir. E Jesus queria que ele seguisse o exemplo de Jesus, servindo. Deixa eu falar algo aqui bem claro. Muitas das vezes, se o nosso coração tiver coisas, irmãos, a gente não está disposto a servir uns aos outros. Porque servir uns aos outros, às vezes nós vamos ter que servir Judas. Entendeu? Vai ter que servir quem não quer servir. Tiago e João, que queria ser os donos, queria ser os maiores. Mas a gente está aqui para servir. A gente está aqui para ser a diferença. Como seria bom, né, irmão? Eu creio que aqui tem pessoas que falam, ô pastor, tem alguma coisa aí que eu possa servir? Né? Glória a Deus por isso. Chegar, ô pastor, tem alguma coisa que eu possa servir? Ô irmão, onde eu posso servir você? Onde eu posso, não? Né? Seria bom todo mundo falar assim, onde eu posso servir aqui, irmão? Onde eu posso te ajudar você aí? Onde eu posso servir a senhora, dona Fátima? Onde eu posso servir a irmã? Olha que maravilha, né? Então, seja, todo mundo querendo servir, não tem briga. Não tem confusão, não tem coisa, porque todo mundo quer ajudar um outro, quer honrar um ao outro. Agora, quando todo mundo quer ser autoridade, aí fica difícil. Porque os discípulos queriam ser autoridade. Eu vou só ler para não ficar minhas palavras, irmão. Vamos abrir lá em Lucas 22. E é o mesmo contexto de ceia também. É próximo ali. Lucas 22, 24.
Olha o que diz. E se vocês for voltar aí para trás, Jesus fala que vai morrer, ele está preocupado quem vai ser o maior. Já pensou? Você fala, ô irmã Fátima, amanhã eu vou morrer. Ô, mas pastor, mas você não quer dar o cargo aí para mim? Né? Só dando exemplo. Já pensou? As pessoas estão preocupadas com isso. O Jesus falando que ia morrer, o cara é preocupado. Olha o que diz a palavra. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia o maior. E olha, se vocês for ler o versículo para trás, Jesus fala que vai morrer e vai ser traído. E ele diz: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim, antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é o maior, que está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Amém? Então, Jesus falou que ia morrer, ia ser traído, e eles preocupados quem ia ser o maior. Aí Jesus dá um exemplo para eles, na ceia, onde eles estavam sentados ali, conversando, confraternizando, Jesus também ensinando para eles, que eram as últimas instruções de Jesus. Jesus fala, ó, faça como eu, seja servo. Seja servo. Se a gente, irmão, quer chegar em algum lugar no reino de Deus, a gente tem que estar disposto a servir. Eu mesmo, Deus tem me ensinado que quanto mais longe a gente quer chegar, mais servo a gente tem que ser. Ah, eu quero mais almas para a igreja. Seja mais servo. Tem que ser mais servo. Vai ter mais serviço para nós. Quero ver a igreja ser. Se prepara, obreiros, para trabalhar. Porque vai ter que trabalhar mais. Então, se a gente quer ser mais servo, mais serviço a gente vai ter. Mais trabalho a gente vai ter. Mas nós não estamos aqui para isso mesmo, para servir. Tirou o nosso serviço, tirou o nosso propósito. Porque nós estamos aqui como servo, para servir a todos, servir aquilo que Deus, servir como? No ministério que Deus chamou a gente. Servindo como uns aos outros, edificando uns aos outros, trabalhando para a glória do Senhor. Aí olha o que diz a palavra do Senhor. Versículo 17. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Olha o que Jesus falando. Se vocês entenderam o exemplo que eu disse para vocês, então se vocês sabem disso, vocês vão ser bem-aventurados, abençoados, felizes, se vocês fizerem. Quando a gente é abençoado e feliz? Quando a gente serve. Se a gente não serve, a gente está fora do propósito. Não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra as escrituras, o que come o pão comigo, levantou contra mim o calcanhar, que a gente sabe que é Judas. E desde agora vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Ao mesmo tempo que Jesus estava dando exemplo, ao mesmo tempo Jesus sabia que Judas ia trair ele. Ele falou, eu já estou avisando vocês, que eu vou ser traído, para que quando eu for traído, vocês saibam que eu sou, que eu já falei antes o que eu ia sofrer, o que eu ia passar. Na verdade vos digo, que se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. O que Jesus está falando? Eu sou enviado de Deus. Eu fui enviado pelo Pai, agora eu vou enviar vocês. E quem recebe a vocês, vai receber eu, porque está recebendo quem eu enviei. Porque qualquer pessoa que recebe uma pessoa em nome de discípulo, está em Mateus 10, 41, na verdade está recebendo um pai, está recebendo um filho. E qualquer que dá um copo d'água em nome do discípulo, a um discípulo, está fazendo a Deus e não perde o galardão. Então por quê? Porque está a serviço de Deus, está a serviço do Senhor. E quando a gente está servindo as pessoas que estão ao serviço de Deus, nós estamos trabalhando para o Senhor. Mateus 10, 41, esse dia eu até li com as crianças, aí eu falei para eles, então ó, trata o servo de Deus bem, está com sede, você dá água, está com fome, você dá o que comer, faz isso,
porque a gente não perde o nosso galardão. Aí vamos lá. E tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade, vos digo, que um de vós há de me trair. De novo, Jesus voltou de novo para o assunto. Jesus falou 3 vezes, só estou vocês verem, no momento ali, Jesus dando exemplo, mas ele volta 3 vezes falando: um de vós há de me trair, ó, avisando vocês de novo. Então os discípulos olharam um para os outros, sem saber de quem ele falava. Quem será que vai trair, né? Aí ora um deles, seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, que é o próprio João que escreveu, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. Pedro fala: então, ó, João, você que tem intimidade aí, está no peito dele, pergunta quem que é. Mas olha para vocês verem, irmão, é porque Jesus ainda teve misericórdia dos discípulos. Mas olha para vocês verem, mesmo eles perguntando, Pedro perguntando para João, Jesus falou, que a gente vai ver, olha o que ele diz, Jesus, versículo 25. O versículo 25 é João perguntando, inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. Então, se Jesus e Judas estavam na mesma mesa, Judas comeu do pão que estava na mão de Jesus. E deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado entrou nele Satanás. Né, irmão? Era para ter entrado que o Espírito Santo. Mas por Judas deixar o coração dele sem enxerto, deixou o diabo encher o coração dele. Então na hora da ceia participou indignamente, e o diabo vai e entra. Vamos lá. Disse, pois, Jesus: o que fazes, faze depressa. Jesus não estava apoiando ele trair, mas Jesus já sabia que ele ia fazer aquilo. Onde ele falou: já que você vai fazer isso, eu não vou impedir você, faz depressa. Jesus não vai apoiar a gente fazer o mal. E olha o que diz o 28, eles não acabaram de perguntar? E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu, nenhum que está assentado à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isso. Porque como Judas tinha bolsa, pensava alguns que Jesus lhe tinha dito: compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Meus irmãos, o discípulo foi pego tão de surpresa, que eles não imaginou que era Judas que ia trair Jesus. Você parou para pensar nisso? Andou 3 anos e meio com Judas, eles não notaram que Judas era um traidor. Você percebeu que dá para a pessoa disfarçar bem? Aqui mostra bem claro que Judas disfarçou bem, que eles não conseguiram notar em 3 anos e meio que Judas era o traidor. E até quando Jesus falou, disse que vai fazer logo, o que eles pensaram? Que Judas foi comprar alguma coisa. Eles nem imaginavam que Judas ia trair Jesus. O tanto que Judas disfarçou. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e era já a noite. Eu vou só voltar aqui, irmãos. Versículo 1. Jesus amou os discípulos até o fim. Meus irmãos, vamos amar uns aos outros até o fim. Nunca vamos deixar que Satanás enche o nosso coração. Segundo, Jesus sabia que Judas era o traidor, e mesmo assim serviu a Judas. Seja amou quem não amava ele. Não deixou que a traição de Judas ou o sentimento de Judas contaminasse ele. Como eu disse, não que eu quero isso, não que você queira isso, mas às vezes é melhor a gente ser traído do que trair. Não que a gente quer ser traído, tá, irmão? Só dando um exemplo.
Porque quem traiu, aí ele vai ter com Deus. Agora, se é nós, aí é nós que vamos ter com o Senhor. Mais uma coisa. Jesus sabia da onde ele veio e para onde ele ia. Se nós somos criados por Deus, somos filhos de Deus, nós vamos voltar para Deus. Outra coisa, Jesus lavou os pés dos discípulos, mesmo sendo Senhor. E se o nosso mestre, como Senhor, lavou os pés dos discípulos, vamos servir uns aos outros. E para encerrar, irmãos, não vamos ser igual a Judas. Vamos vigiar o nosso coração. A Bíblia fala: filho meu, dai-te o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Não vamos trair Jesus. Não vamos trair os nossos irmãos. Vamos amar e amar até o fim. Não vamos deixar o inimigo colocar nada no nosso pensamento que venha ferir as pessoas. Mesmo que a gente sendo ferido, nós não fomos chamados para ferir. Mesmo a gente sendo humilhado, a gente não foi chamado para humilhar. Mesmo a gente sendo traído, a gente não foi chamado para trair. Mesmo sendo odiado, a gente não foi chamado para ser odiado. A gente foi chamado para amar e a gente foi chamado para servir. Então, igreja do Senhor, vamos amar e servir. Amém? Senhor, tem misericórdia de nós, meu Pai. Ajude-nos a seguir o exemplo de Jesus. Ajude a gente a amar, Deus. Ajude a gente a amar. Jesus amou os discípulos até o fim. Até aquele que atrai ele amou. Ele amou. Meu Deus, ajude a gente a amar as pessoas, principalmente os servos do Senhor, e ao próximo. Ajude nós a amar, Senhor, amar. Em nome do Senhor Jesus, ajude nosso coração a não ter sentimento de traição contra o próximo, porque isso não provém de Deus, mas provém da carne de Satanás. Ajude nosso coração a ser cheio de amor pelo próximo. Ajude nosso coração a ser cheio de amor um pelos outros. E meu Senhor, também não deixe o nosso coração se encher das coisas desse mundo, porque Judas, Senhor, ele traiu Jesus por 30 moedas de prata. Satanás encheu o coração dele com as riquezas, Senhor, por olhar para a riqueza, e ele acabou, Senhor, dando lado para o inimigo na sua fraqueza. Meu Deus, seja forte nas nossas fraquezas e ajude a gente a não dar lado para as coisas desse mundo. E meu Deus, assim como Jesus foi servo, serviu, ajude a gente a servir, Senhor. Ajude a gente a não ficar preocupado em ser Senhor, mas ser servo. Ainda que Deus nos coloca numa posição de autoridade, ajude nós a ser servo na posição que o Senhor nos colocar, Pai. Porque a posição é só algo, uma ponte para a gente cumprir o propósito que o Senhor tem para a gente. Ajude nós a entender que nós somos servos. E meu Senhor também, Pai. Não deixa a gente viver uma vida de hipocrisia igual Judas. Judas passou 3 anos e meio andando com o Senhor Jesus, andando com os discípulos, disfarçou tão bem que os discípulos nem perceberam. Ele foi um ator ali, Senhor. Mas no final, Pai, ele acabou se dando mal. Então, por favor, ajude a gente não ser um hipócrita, não ser um ator, Senhor. Ficar fingindo para os irmãos uma coisa que a gente não é. Ajude a gente a amar de verdade, ser fiel de verdade, ser servo de verdade, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E por favor, Senhor, por favor, nos dá um coração cheio de amor e um coração de servo. Em nome de Jesus. Pedimos ao Senhor para a sua glória. Amém.